Vamos dar continuidade à nossa última aula, a qual nós estamos falando sobre algoritmo de Euclides, e hoje vamos falar exclusivamente a respeito do qual procedimento para encontrar o MDC utilizando o algoritmo de Euclides. A primeira coisa que nós vamos notar aqui é que dados A e B pertencentes aos naturais, podemos supor que o A é menor ou igual que B. Bom, essa suposição poderia também ser o contrário. Então, mas se eu pego, se o A for igual a 1, ou o A igual a B, ou ainda o A divide B, tem-se que o MDC de A e B é igual a A. Então, três situações. Se o A for igual a 1, se o A for igual a B, ou se o A dividir B, nós temos que o MDC de A e B é igual a A. Bom, uma demonstração para tal seria, suponha que 1 é menor do que A, que é menor do que B, e que A não divida B. Logo, pela divisão euclidiana, podemos escrever o quê? Primeiro, que B, como o A não divide B, é porque o B seria igual a um certo A, multiplicado por Q1, que seria o primeiro quociente, mais um certo resto 1. Note que o A não divide B. Se o A dividisse B, o resto aqui seria igual a 0. Bom, se o B agora é igual a A vezes o quociente 1 mais o resto 1, nós temos que com R1 menor do que A. Bom, se isso acontece com R1 menor do que A, nós temos que o resto menor do que o divisor, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é que R1 divide A. Se o R1 dividir o A, nós podemos dizer que o R1 vai ser o MDC de A e R1. Ou seja, que o MDC R1 vai ser igual a quanto? A A com B menos Q1 vezes A. Lembrando que eu estou isolando o valor de R1. E neste caso, a gente já viu, pelas propriedades já colocadas a respeito do MDC, que o MDC de A e B menos Q1 vezes A também é o MDC de A e B. E aqui termina o algoritmo. Bom, mas se o R1 não divide o A, podemos efetuar a divisão de A por R1, obtendo o quê? Que o A seria R1 vezes o quociente 2 mais R2, onde o R2 é menor do que o R1. Ora, se isso acontece, nós temos duas possibilidades. Quais seriam essas possibilidades? A primeira possibilidade é o R2 dividir o R1. Se o R2 divide o R1, lembre-se, o resto agora vai ficar 0. Nós temos que o R2 passa a ser o MDC de quem? De R1 e de R2. Ou ainda o MDC de R1 com A menos Q2 vezes R1, onde esse A menos Q2 vezes R1 nada mais é do que o R2. Basta que nós venhamos aqui, ó. Se você olha para essa expressão, isola o R2, ele vai ficar A menos Q2 vezes R1. Ora, mas pelas propriedades já vistas anteriormente, o MDC de R1 e A menos Q2 R1 é a mesma coisa do MDC de R1 e A. Mas veja bem, a gente viu que o MDC de A e R1, ou de R1 e A, é o mesmo MDC de A e B menos Q1 vezes A. Aqui está, neste caso, nós podemos até afirmar que o MDC de B menos Q1 vezes A e A é o MDC de B e A, ou o MDC de A e B. E paramos, neste caso, por aqui, pois termina o algoritmo. Agora, se o R2 não divide o R1, podemos efetuar a divisão de R1 por R2, obtendo quem? Que o R1 seria igual a R2 vezes Q2 mais R3, onde o R3 é menor do que o R2. E aí, como não podemos continuar indefinidamente, tem-se pela propriedade da boa ordem que o Rn divide Rn menos 1, o que implica que o MDC de A e B vai ser o Rn. Ora, vejamos, vamos olhar para esse exemplo prático, onde eu quero calcular o MDC de 372 e 162. Neste caso, calcular o MDC é pegar o 372 e vamos dividir por 162. Quando eu pego 372 e divido por 162, você vai encontrar que dá 2.
2 vezes 162. Quando eu pego 372 e diminuo 2 vezes 162, vai sobrar um resto igual a 48. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho na calculadora. Você tem o quê? Que 2 vezes 162 é 324. E se eu pego 324 para chegar em 372, falta ainda ali 48. O que é que eu faço aqui? Note que se eu pego 162, dá para dividir por 48. Portanto, eu vou acrescentar esse mesmo 48 à frente do 162. Ao fazer isso, eu vou pegar 162 e vou dividir por 48. Note que vai dar 3. 3 vezes 48, você vai encontrar 144. Olha, 3 vezes 48 é 144. Para chegar em 162, ainda falta 18. Mas note aqui ainda que eu posso pegar o 48 e dá para dividir por 18. Portanto, eu vou acrescentar esse mesmo 18 que eu encontrei como resto à frente do 48. Então, você pega 48 e vai dividir por 18. Se eu pego 48 e divido por 18, dá 2. 2 vezes 18 dá 36. 36 para chegar em 48, sobra resto ainda 12. Pegue o 12, acrescente à frente do 18. Então você vai pegar 18 e vai dividir por 12. Ao dividir 18 por 12 dá 1. 1 vezes 12 dá 12. Para chegar em 18, falta ainda 6. Pegue o 6 e coloque à frente do 12. Portanto, você vai ter que pegar 12 dividido por 6. Você vai ver que dá 2. 2 vezes 6 é 12. Para 12, aqui não é 1, e sim 0. Então, quando eu olho nesse aspecto, quando o resto aqui foi igual a 0, eu paro as divisões, e ao parar as divisões, você vê que o último valor encontrado aqui foi o 6. Portanto, o MDC de 372 e 162 é igual a 6. O maior divisor comum destes dois números é o 6. Bom, vejamos. Vamos a algumas observações aqui que são importantes. 6 é a mesma coisa de escrever quem? Você vai pegar 18 menos 1 vezes 12. É igual a 6. Se eu quero o 12, que está aqui, ó, como foi que a gente encontrou o 12? Você pegou 48 e diminuiu de 2 vezes 18. Se eu quero 48, o 18, 18 nada mais é do que 162 menos 3 vezes 48. E se eu quero 48, 48 é 372 menos 2 vezes 162. Guarde estas informações e aí você vai poder escrever 6 como sendo uma, como eu posso falar, uma junção dos números 372 e 162. Mas de que forma? Vejamos. Primeiro, 6, a gente viu que é 18 menos 1 vezes 12. Só que quando eu olho para essa primeira linha, a gente olhou para essa primeira linha, ok? E a partir dessa primeira linha, nós olhamos agora para a segunda. Por quê? Quando você olha para a segunda linha, você tem aqui o 12, e esse 12 está aqui na primeira linha. Então, onde tem 12 na primeira linha, eu vou substituir por esse 12 da segunda linha. Só que esse 12 da segunda linha nada mais é do que 48 menos 2 vezes 18. Então, onde tinha aqui o 12, eu estou substituindo por quem? Por 48 menos 2 vezes 18. Já expresso aqui no início. Então, quando eu faço isso, você vai ter 18 menos 1 vezes 48 menos 2 vezes 18. Olha, veja bem, quando eu pego aqui menos 1 vezes menos 2, dá mais 2 vezes 18. Ou seja, 2 vezes 18 somado com 1 vezes 18 dá 3 vezes 18. Menos 1 vezes 48 dá menos 48. Mas note, a partir de agora, que eu tenho um número 18. E esse número 18, ele é representado por quem? 162 menos 3 vezes 48. Portanto, onde houver o 18 aqui, eu vou substituí-lo por quem? Então, veja bem, aqui, no lugar
desse 18, eu vou substituir aqui por essa linha, ó, que é representado por 162, é representado por 162. Uma hora eu acerto aqui essa linha, né, meu amigo? Pronto, melhorou aqui. Onde tem 18, eu vou substituir agora por 162 menos 3 vezes 48. Passando adiante, nós temos o quê? Que no lugar de 18 eu estou colocando quem? 3 vezes 162 menos 3 vezes 48. Ora, aqui não tome cuidado porque eu esqueci de colocar o menos 48. Então, vamos colocar aqui menos 48. Foi esquecido aqui. Por favor, coloque esse número, ok? Aqui eu tenho que acrescentar o menos 48. Não foi colocado daqui de cima. Então, quando eu pego 3 vezes 162, dá 3 vezes 162. 3 vezes menos 3 dá menos 9 vezes 48. Com esse menos 48 fica menos 10 vezes 48. Ora, aqui você vai notar que você tem esse 48. 48 é a última linha que está sendo expresso aqui, ó. E onde houver esse 48, eu vou substituir por quanto? Por 372 menos 2 vezes 162. Feita essa substituição aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu tenho 3 vezes 162 menos 10 vezes quem? 372 menos 2 vezes 162. Logo, você vai ficar com quanto aqui? 23 vezes 162 menos 10 vezes 372. Epa, foi rápido demais? Então veja, menos 10 vezes menos 2 dá mais 20 vezes 162. Com esses 3 que eu tenho aqui, 23 vezes 162. Menos 10 vezes 372, menos 10 vezes 372. Ora, você está observando aqui, neste caso, que o 6 foi escrito como sendo uma combinação de 162 e 372. Portanto, o MDC, o máximo divisor comum entre 162 e 372, é 6. E pode ser representado esse 6 como 23 vezes 162 menos 10 vezes 372. Portanto, o MDC a gente acaba de ver que é igual a 6. Bom, aqui foi apenas um exemplo que a gente estava colocando para vocês. Eu espero que, a partir desse exemplo, vocês poderão responder outras questões a respeito de MDC. Lembrando que esse mesmo algoritmo de Euclides pode ser utilizado lá com os alunos do infantil. Portanto, é um assunto ou do ensino fundamental, desculpe. E neste caso você pode utilizar ele tranquilamente para calcular o MDC. Esta é uma das maneiras de você fazer este cálculo. Então, deixo essa aula aqui. Próxima aula estaremos respondendo algumas questões. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá e aproveite para dar o like nesta aula.